A Sombra no Viaduto. Olá, seguidores do Contos da Cripta. Meu nome é Samuel e até hoje me pergunto se o que vivi naquela noite foi real ou se perdi minha sanidade para sempre. Nunca achei que escreveria para um canal de terror, mas o que vou contar mudou minha vida. Este é um relato verdadeiro e até hoje eu não consigo dormir sem lembrar. Tudo começou numa madrugada fria no final de agosto, quando precisei atravessar a passarela do velho viaduto que liga a zona industrial ao centro da cidade. A área é conhecida por ser deserta de noite e isolada, cercada por galpões abandonados. Eu sempre evitava aquele caminho, mas naquela noite não tinha escolha. Meu carro quebrou a quilômetros de casa. A iluminação era péssima. A maioria dos postes enferrujados nem funcionava. Apenas alguns lampejavam de maneira intermitente, lançando sombras distorcidas sobre o concreto úmido. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de meus próprios passos, ecoando pelas estruturas metálicas da passarela que cortava o viaduto. Enquanto caminhava apressado, percebi uma movimentação na parte inferior do viaduto, no acesso por onde passam os trens de carga, mas eu sabia que àquela hora nenhum trem operava ali. O que me deixou inquieto foi perceber que aquela movimentação parecia humana e me observava. Tentei ignorar apertando o passo. Foi então que eu ouvi um sussurro. Um sussurro baixo arrastado vindo do meio da estrutura metálica. Samuel. Aquilo me paralisou. Não havia como alguém saber o meu nome naquele lugar. Meu sangue gelou e instintivamente olhei para baixo por entre as frestas de metal da passarela. Lá estava. Uma silhueta indistinta, agachada, de olhos totalmente brancos me encarando. Comecei a caminhar mais rápido, quase correndo. Não olhava para trás. Mas os sussurros continuavam cada vez mais altos e distorcidos, reverberando por toda a estrutura. Samuel, volta. Eu queria gritar, mas minha garganta travou. Só conseguia seguir em frente, sem olhar para os lados, ouvindo aquele chamado cada vez mais desesperado e animalesco. De repente, ouvi o som de metal sendo arranhado, como se algo subisse pela estrutura, me perseguindo. Ao chegar na metade da passarela, olhei instintivamente para o lado. Foi então que vi. Aquela figura agora caminhava paralelamente a mim, pelas vigas inferiores. Não caminhava, rastejava como um lagarto, mas de maneira absurdamente rápida e antinatural. Sua pele parecia negra, mas como que feita de fuligem, vibrando. Comecei a correr, meus pés escorregando no piso úmido e enferrujado. A sensação era de que aquela coisa poderia me alcançar a qualquer momento. Mas então, ela parou. Parou subitamente. E de dentro da sombra que formava seu corpo, surgiram braços finos e desproporcionais, que começaram a se esticar, em minha direção. Ouvi um grito, mas não era o meu. Era dela, ou daquilo. Um grito gutural, que reverberou por todo o viaduto e me fez perder o equilíbrio. Caí de joelhos, me ralando no ferro oxidado, enquanto aquele grito ecoava sem cessar, me fazendo sangrar pelos ouvidos. Quando levantei, percebi que o ambiente tinha mudado. Não havia mais nenhum som, nem mesmo meus próprios passos. O ar ficou rarefeito, como se estivesse dentro de uma câmara pressurizada. A iluminação fraca havia sumido, e eu estava completamente cercado por uma escuridão densa e viva. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Meu corpo começou a formigar, como se estivesse sendo sugado para dentro daquela escuridão. Foi então que senti uma mão ossuda agarrando o meu tornozelo. Olhei para baixo, e lá estavam os dedos longos e finos, saindo do piso metálico, como se fossem parte dele. Comecei a me debater, chutando desesperado. Mas quanto mais eu me movia, mais a mão apertava, me puxando para baixo. A escuridão parecia me engolir, e eu sentia como se meus ossos estivessem sendo comprimidos.
Meu coração batia tão rápido que achei que fosse parar ali mesmo. Nessa fração de segundo, ouvi novamente o sussurro, agora em tom mais claro e feminino. Fica comigo. Senti algo quente escorrer pela minha perna. Sim, eu havia urinado de medo, sem conseguir controlar. Estava à beira de um colapso, quando de repente, todas as luzes do viaduto acenderam, ao mesmo tempo, como se alguém tivesse religado. A energia da cidade, a mão que me segurava, desapareceu. A escuridão sumiu e eu me vi sozinho, ajoelhado no meio da passarela, com a respiração ofegante e o corpo trêmulo. Olhei ao redor. Não havia sinal de ninguém, ou de nada, mas o chão onde a mão me segurou, estava marcado. Era uma marca de queimadura, perfeitamente delineada, em forma de mão humana, mas com dedos anormalmente longos. Toquei a marca e senti uma ardência imediata na pele, como se aquilo ainda estivesse quente, mesmo com o ar gélido da madrugada. Levantei cambaleando e terminei de atravessar a passarela, correndo, como se minha vida dependesse disso. Quando alcancei o outro lado, caí de joelhos novamente, chorando compulsivamente. Não sabia se tinha sobrevivido a algo sobrenatural, ou se minha mente havia quebrado para sempre. Dias depois, tentei voltar ao viaduto com alguns amigos para mostrar a marca, mas ela não estava mais lá. Tudo parecia absolutamente normal. Nenhum deles acreditou em mim e até hoje acham que foi alguma alucinação causada pelo estresse ou pela falta de sono. Mas eu sei o que vivi naquela noite. Sei que, de alguma forma, aquela coisa ainda está lá, esperando por alguém desavisado atravessar a passarela na calada da noite, e sei que, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele sussurro arrastado me chamando Samuel. Depois desse dia, nunca mais fui o mesmo. Carrego pesadelos recorrentes, insônia crônica e um medo irracional de lugares altos e estruturas metálicas. Evito passarelas, viadutos, até mesmo pontes. Meu psiquiatra diz que é um trauma. Mas eu sei a verdade. A verdade é que há coisas neste mundo que nós não compreendemos, forças que existem entre os vãos de metal e concreto, esperando para se alimentar do nosso medo. E, infelizmente, algumas pessoas acabam descobrindo isso da pior maneira possível. Este foi o meu relato. Espero que sirva de alerta para quem, como eu, pensa que está seguro, apenas porque não acredita no sobrenatural. Não subestime o que você não vê. E por favor, nunca atravesse uma passarela sozinho depois da meia-noite. Boa noite, ou o que quer que reste dela, para quem está ouvindo. O abismo na pedreira. Olá, contos da cripta. Eu não sei nem como começar. Já pensei várias vezes em contar o que aconteceu comigo naquela noite, mas sempre desisto com medo de parecer louco. Só que a cada dia, esse medo vira necessidade. Preciso dividir isso. Meu nome é Henrique, e o que vou relatar aqui não é invenção, é real. Tudo aconteceu há cerca de 3 anos, quando trabalhei como operador de máquinas numa pedreira desativada no interior de Minas. O lugar era gigantesco, um abismo escavado pelo homem cheio de túneis e escarpas, com lagos profundos formados pela água da chuva. Fui enviado para lá sozinho para supervisionar o local. A empresa estava fechando as atividades e eu precisava realizar uma última inspeção, garantir que nenhum equipamento tinha sido esquecido e também verificar os níveis de água. O acesso era difícil, muito remoto. Não tinha sinal de telefone.
e o rádio só pegava se eu subisse até o topo da encosta. Cheguei na pedreira ao entardecer. O céu já estava ficando roxo e o ar úmido fazia os meus ossos doerem. Peguei minha lanterna, a prancheta, coloquei o capacete e comecei a descer a trilha íngreme que levava até a cratera principal. Sempre odiei aquele lugar. A sensação de ser engolido pela terra era sufocante. Os paredões de pedra cercavam tudo. Do topo mal dava para ver lá embaixo. O lago refletia as últimas luzes do crepúsculo. O silêncio era absoluto, só quebrado às vezes pelo barulho de alguma pedra se desprendendo e caindo na água. Mesmo assim, segui firme, anotando as condições do local. Passei pela antiga área de britagem, um amontoado de máquinas velhas enferrujadas abandonadas. Pareciam esqueletos metálicos apodrecendo lentamente. E foi aí que comecei a sentir um cheiro estranho no ar, como enxofre ou algo podre. Isso me deixou alerta, se pensei. Talvez algum animal tenha caído no lago. Não seria incomum. Continuei descendo. E foi então que notei algo diferente. No meio de um dos paredões, havia uma fenda. Uma fenda que eu nunca tinha visto antes. Ela estava parcialmente escondida pela vegetação, como se tivesse surgido recentemente. Me aproximei com a lanterna e percebi que não era uma simples rachadura. Era um túnel, estreito, profundo. A pedra ao redor parecia ter sido forçada para fora, como se algo tivesse saído de dentro da rocha. O ar que saía dali era gélido, úmido, e com aquele cheiro nauseante, um cheiro impossível de descrever. Senti um calafrio subir pela espinha. Aquele túnel não fazia sentido. Eu já tinha estado naquela pedreira dezenas de vezes e nunca tinha reparado em nada parecido. Mesmo assim, contra todo o bom senso, iluminei o interior com a lanterna, mas o feixe de luz mal penetrava a escuridão, como se fosse absorvido pela própria rocha. Fiquei ali parado, olhando fixamente, quando eu ouvi um som, fraco, mas audível. Parecia uma respiração, pesada, profunda, vindo lá de dentro. Meu coração acelerou. Dei 2 passos para trás. Mas naquele momento algo dentro de mim quis entrar. Eu não sei explicar. Era como se eu estivesse sendo chamado. Tentei resistir, mas minhas pernas se moveram por conta própria. Entrei no túnel, que logo se estreitou ainda mais, me forçando a caminhar inclinado. A umidade escorria pelas paredes, e o ar cada vez mais denso, o cheiro insuportável. Fazia meus olhos lacrimejarem. Mesmo assim, segui adiante. Caminhei por alguns minutos, até que a passagem se abriu, numa espécie de câmara. Um salão natural, esculpido na pedra, com estalactites gotejantes, e uma piscina de água negra no centro. Mas o que me paralisou de verdade foi o que vi na margem daquele lago subterrâneo. Algo se movia. Era uma figura gigantesca, de contornos indistintos, como se estivesse envolta numa névoa densa. 2 pontos brilhantes surgiram no escuro, olhos, e então ela falou. Não com palavras, mas direto na minha mente. Uma voz grave e antiga, que me fez estremecer até os ossos. Você veio. Meu corpo inteiro tremeu. Não consegui responder. Não consegui me mexer. Senti como se cada célula do meu corpo estivesse sendo sugada. Sugadas para aquele lago negro. Tentei fechar os olhos, mas não consegui. A criatura se aproximava, lentamente, e mergulhava parcialmente para fora da água, revelando algo impossível. Sua forma não fazia sentido. Era como se fosse feita de carne e pedra ao mesmo tempo, com membros que se estendiam e encolhiam, olhos espalhados pelo corpo, bocas abrindo em lugares onde não deviam existir. E a voz continuava. Somos muitos, e agora é sua vez. De repente, senti que estava sendo puxado, meus pés afundando no chão lodoso, como se mãos invisíveis me agarrassem pelos tornozelos
Tentei gritar, mas nada saiu. Só aquele cheiro sufocante, aquele frio, aquela presença esmagadora que invadia minha mente só de existir. Num último impulso de desespero, consegui me soltar. Corri de volta pelo túnel. Não lembro como. Só sei que quando saí da fenda, o céu já estava completamente escuro e o ar parecia diferente. Olhei para trás e a abertura tinha desaparecido. Só restava a parede intacta de pedra. Corri sem parar. Subi a trilha aos tropeços. Entrei na caminhonete. Liguei o motor com as mãos tremendo e acelerei o mais rápido que pude, fugindo daquele lugar maldito. Só parei quando cheguei à cidade. O dia já estava clareando. Nunca mais voltei àquela pedreira. Meses depois, soube que o lago no fundo da pedreira secou, sem explicação. Descobriram uma cavidade subterrânea que havia colapsado. Ninguém quis investigar. Disseram que iam soterrar a pedreira, mas para evitar acidente. Mas eu sei a verdade. Eu vi o que mora lá embaixo. Até hoje, tenho pesadelos com aquela voz, com aquele ser. Às vezes acordo suando, com a sensação de ainda estar lá, preso naquela câmara, ouvindo. É sua vez. E o pior, eu sinto que um dia eu vou ter que voltar. Não por vontade própria, mas porque Ele quer. E quando Ele quer, ninguém escapa. O abismo sob a cidade, encontro no dreno. Olá, contos da cripta. Preciso compartilhar o que vivi, porque desde aquela noite minha vida nunca mais foi a mesma. Meu nome é Eduardo, sou engenheiro civil e trabalho há anos com inspeções de estruturas subterrâneas. Sempre achei que conhecia os limites do que existe sob nossos pés, até ser enviado para aquela maldita tubulação. Tudo começou há 3 meses, quando a prefeitura contratou minha empresa para inspecionar uma antiga rede de drenagem pluvial, construída nos anos 50, um labirinto de túneis esquecidos que cortam o subsolo da cidade, quilômetros de concreto corroído, onde ninguém mais havia pisado há décadas. Fui designado para inspecionar a seção mais profunda. Naquele dia cheguei com minha equipe bem cedo, mas como de costume decidi adiantar a inspeção sozinho, antes de chamar o restante. Não costumo ter medo desses ambientes. São só concreto, água e silêncio. Ou era isso que eu acreditava. Desci pela escotilha, ajustei minha lanterna e entrei no túnel principal. Enquanto a claridade da superfície desaparecia, a escuridão ali dentro era absoluta. Só o feixe da minha lanterna cortava o breu, revelando paredes úmidas, tomadas por limo, e inscrições antigas feitas por operários. O cheiro de água parada e ferrugem era sufocante. Os ecos dos meus próprios passos me deixavam em alerta. Mas até então, tudo parecia normal, como qualquer outra inspeção. Caminhei quase 1 quilômetro, anotando infiltrações e rachaduras, quando cheguei a uma bifurcação, que não constava no mapa. Do lado direito, o túnel seguia seco e seguro. À esquerda, um canal parcialmente alagado, onde a água escorria lentamente, formando um filete escuro e silencioso. Deveria ter ignorado, mas minha curiosidade falou mais alto. Abaixei o corpo para passar sob uma viga enferrujada e segui pelo túnel alagado. O barulho dos meus passos na água se misturava com um som estranho, como um choro abafado, ou talvez um lamento, que ecoava mais à frente. Parei imediatamente e desliguei a lanterna por instinto, ficando em total escuridão. Queria ter certeza de que não era minha imaginação, mas não era. O som estava ali, um choro fraco, rítmico, quase humano, vindo do fundo do túnel. Por um segundo pensei que alguém pudesse ter ficado preso. "Tem alguém aí?" gritei. Minha voz reverberou como um trovão. O choro parou abruptamente e então veio o som de água sendo agitada, passos e uma respiração ofegante. Liguei a lanterna novamente, apontando para a frente. O feixe iluminou o que parecia ser uma figura encolhida na beirada do canal, a uns 20 metros de mim.
A princípio achei que fosse um morador de rua ou um colega da equipe, mas ao me aproximar lentamente, percebi o erro. Aquilo não era humano, ou pelo menos, não mais. A criatura se ergueu lentamente, revelando um corpo esquálido pálido, coberto por uma espécie de membrana viscosa. Os olhos eram 2 buracos negros sem fundo, e a boca, um rasgo vertical, que se abria até quase as orelhas, soltando um som gutural, como se estivesse tentando imitar uma respiração humana. O pavor me paralisou. Minhas pernas não obedeciam. Sérgio, mas eu não quero machucar você, sussurrei, como se isso fizesse algum sentido naquela situação. A coisa deu um passo à frente, e a água ao redor borbulhou como se fervesse. Pude sentir o calor, saindo daquele ser mesmo a metros de distância. O fedor de carne podre e esgoto queimou minhas narinas, e eu comecei a recuar lentamente, sem tirar a luz dele. De repente, ele soltou um grito agudo dissonante, que preencheu todo o túnel. As paredes pareciam vibrar, com aquela frequência sobrenatural. Em pânico virei-me, e corri com todas as forças. Ouvi seus passos pesados atrás de mim, esmagando a água cada vez mais perto, como se o túnel encurtasse a cada metro que eu avançava. Corri até quase perder o fôlego, com as botas escorregando no limo. Vi a luz fraca da minha escada de acesso à frente, e quando estava a poucos metros de alcançá-la, senti algo agarrar meu tornozelo. Fui puxado violentamente para trás, batendo com as costas no concreto submerso. A lanterna voou da minha mão e apagou. Tudo ficou escuro de novo. Senti uma pressão absurda sobre o peito, como se aquela coisa estivesse se arrastando por cima de mim. Tateei desesperado até encontrar a lanterna e apontei para a frente, apertando o botão. A luz fraca revelou o rosto deformado da criatura, a poucos centímetros do meu, os olhos vazios, a boca aberta e aquele grito, só que desta vez ninguém ouviu. Num impulso de puro desespero, consegui chutar aquela coisa e me soltar. Me arrastei até a escada, subindo degrau por degrau com os braços, pois minhas pernas pareciam não responder. Quando alcancei a tampa da escotilha, senti as garras daquela coisa arranhando minhas botas, mas com um último esforço, consegui empurrar a tampa e emergir na superfície. Caí na calçada arfando. Enquanto a escotilha batia com força atrás de mim, fiquei ali olhando para o céu nublado, sem conseguir acreditar no que acabara de acontecer. Minutos depois, a equipe chegou e me encontrou deitado, sujo de água fétida e sangue. Perguntaram o que houve, mas eu não consegui dizer uma palavra sequer. Desde aquele dia, nunca mais voltei a trabalhar em inspeções subterrâneas. Mas o mais perturbador é que nas semanas seguintes começaram a surgir relatos estranhos. Outros engenheiros funcionários da prefeitura, todos relataram ter ouvido choros ou lamentos ao descerem para aquele mesmo setor, e alguns desapareceram, sem deixar vestígios. Hoje, aquela entrada está oficialmente lacrada pela prefeitura. Mas eu sei que não adianta. O que quer que habite aquele labirinto está lá, esperando, alimentando-se do medo de quem ousar descer. Às vezes à noite, ainda ouço aquele grito e sinto o cheiro de podridão, mesmo no conforto da minha casa. Por isso deixo esse relato, não como um pedido de ajuda, porque sei que não há nada que possa me salvar, mas como um aviso. Nem tudo o que está enterrado sob nossas cidades é inofensivo. Há coisas antigas, esquecidas, coisas que deveriam permanecer ocultas para sempre. O chamado do abismo. Olha, eu não sei nem por onde começar, porque até agora só eu acredito que isso aconteceu. Ou talvez ninguém queira acreditar, por medo, por descrença, ou porque o que eu vivi é algo que nenhum ser humano deveria experimentar. Tudo começou numa noite comum. Eu trabalho com tecnologia, sou programador e costumo passar horas mergulhado em códigos, análises, fóruns obscuros. Numa dessas madrugadas, quando a cidade inteira parecia morta, eu encontrei um link estranho num fórum anônimo. Era um convite.
Um convite para participar de uma experiência digital chamada O Abismo. Não parecia nada perigoso, só uma simulação virtual, algo experimental que prometia uma imersão profunda na mente humana. Um projeto de realidade aumentada para explorar traumas e medos. Eu, curioso e entediado, cliquei. A interface era minimalista, sem gráficos chamativos, só uma tela preta e uma linha de comando, pedindo que eu digitasse uma frase para iniciar. No começo eu pensei que era algum tipo de teste de segurança. Digitei: "Quero ver o que tem no fundo do meu medo." A tela piscou. Ficou preta por alguns segundos. E então, uma voz suave, quase hipnótica, começou a falar comigo. "Você está pronto para encarar o abismo?" Minha resposta foi uma mistura de brincadeira e desafio. "Estou." De repente, fui tomado por uma sensação de queda, como se meu corpo tivesse deixado de existir. A voz continuou, me guiando. "Diga o que você mais teme." "Perder minha sanidade." A tela então mudou. Vieram imagens rápidas, sons distorcidos, vozes sussurrando meu nome. Meu coração disparou. Foi aí que eu percebi que não era só uma experiência virtual, não alguma coisa. Algo que eu não conseguia entender começava a penetrar minha mente. "Quem está aí?" Tentei perguntar, mas só ouvi o meu próprio eco. Naquela hora, o ambiente ao meu redor desapareceu. Eu estava em algum lugar indefinido escuro, onde o som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Um peso invisível apertava meu peito, e uma sensação gelada subia da espinha até a nuca. "Você pode fugir do abismo?" A voz sussurrou, agora com uma risada baixa, quase cruel. "Quero sair." Falei, mas minha voz saiu trêmula, como se eu não tivesse mais controle sobre ela. Não houve resposta, apenas um silêncio cortante. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei ali. Horas ou segundos? A noção do tempo se perdeu completamente. De repente, imagens começaram a surgir na escuridão. Rostos conhecidos. Pessoas da minha vida, mas com olhos vazios e bocas abertas num grito mudo. Senti meu próprio reflexo diante de mim, distorcido, como um espelho quebrado, que mostrava minha pior versão, uma versão corrompida pela loucura. Tentei me afastar, mas não havia para onde ir. O abismo me prendia. "Por que está fazendo isso comigo?" Perguntei, quase desesperado. A voz respondeu, fria, distante: "Porque você pediu para ver." Foi quando eu senti claramente algo tocando o meu rosto. Não era físico, mas era tão real que me fez recuar. Cambaleei para trás. De repente, a tela do meu computador voltou. Bruscamente, eu estava de volta à minha sala, em silêncio, com as mãos tremendo sobre o teclado. Mas algo estava errado. No canto da tela, uma linha de texto piscava, uma mensagem que eu não havia digitado. "Você nunca saiu." Desde então, tudo mudou. Ouço sussurros quando estou sozinho. Vejo sombras que desaparecem quando tento olhar diretamente. E às vezes, no meio da noite, sinto aquela mesma presença fria, o peso do abismo, me puxando de volta. Eu não sei se estou louco, se perdi o controle ou se de alguma forma eu deixei uma parte de mim naquela experiência. Só sei de uma coisa: eu nunca mais quero ouvir aquele chamado. E se você que está ouvindo agora, um dia receber um convite para encarar o seu próprio abismo, por favor, não aceite.